Então, eu vou dar início ao primeiro capítulo do livro, que é Pedagogia Engajada. Bom, uma pedagogia engajada, educação com prática da liberdade, impõe um jeito de ensinar que qualquer um possa aprender. É uma teoria sobre a educação feminista e pautada também em uma perspectiva multicultural. O livro defende uma abordagem transformadora da educação, onde os professores ensinam e ajudam os alunos a transgredir barreiras raciais, de classe, culturais, enfim, barreiras sociais e atingirem a liberdade. Bell Hooks defende que os professores precisam hum, olhar para si como indivíduos que possibilitem que os alunos busquem e aprendam de uma forma mais autônoma, deixando de lado até um pouco da hierarquia dentro da sala de aula e do próprio ego do professor. E ela fala que esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que creem e que veem a profissão como não só para transmitir informações, mas sim para participar e auxiliar no crescimento intelectual e espiritual dos alunos. E aí, sobre isso, pode passar, por favor? Sobre isso, tem uma fala dela que eu gostaria de citar aqui. Ela diz que ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas dos nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar de um modo mais íntimo. E aí eu acho importante que a gente compreenda essa fala dela para entender um pouco do objetivo de uma pedagogia engajada. E para isso eu vou usar como referência e como exemplo também, mesmo que minha colega Camila já tenha usado na explicação dela a série Segunda Chamada, eu achei indispensável trazer a série para esse contexto de Bell Hooks, porque, ao meu ver, aquela série é pedagogia engajada pura. Para a gente compreender o que ela está querendo dizer com respeitar e proteger as almas dos nossos alunos. O que seriam as almas dos alunos? A alma é o corpo, é o ser indivíduo, é a pessoa. São as minhas experiências, os meus problemas, é a minha vida fora da escola. Então, ela está querendo dizer que o professor deve considerar e ver e conhecer o seu aluno no íntimo, dentro da sala de aula, e levar em consideração, sim, a vivência dele, porque a vivência dele é importante. E não apenas achar e considerar só o que ocorre dentro da sala de aula como relevante. E esses exemplos ocorrem a todo tempo na série, como eu acredito que a maioria aqui já tem assistido pelo menos um episódio, e ali tem vários exemplos do que Berruc está querendo dizer com essa fala. Quando o professor ele busca o aluno, ele até tenta convencer o aluno a continuar estudando, mesmo com suas dificuldades. Se fosse outro, em outra situação, poderia dizer: eu sou o professor, eu estou aqui para dar aula. Se o aluno não pode estar na sala, eu não posso fazer nada. Mas na série a gente vê diversas vezes que os professores buscam, eles querem a presença do aluno. Mesmo como o aluno tem alguma dificuldade, precisa sair. E ali aquela série também mostra vários problemas sociais que os alunos precisam ultrapassar diariamente. Fala sobre intolerância religiosa, o aborto, a questão de gênero, fala sobre a imigração, enfim. E aí, diversas vezes, o professor utiliza daquele problema pessoal do aluno e traz para um contexto coletivo, passando o ensinamento para toda a turma. E é essa prática que Bell Hooks traz no livro, né? Ela fala que, enquanto professores, precisamos caminhar em direção a uma pedagogia que respeite e valorize a trajetória de cada estudante. Uma pedagogia que não se preocupe apenas com os ensinamentos de livros e que se preocupe também com o estudante e o que ele traz no seu íntimo. E aí, sobre isso e sobre essa ideia do livro, eu gostaria de dizer que eu também acredito em uma educação que seja ponte, que se apro...
que escolha as diferenças, que se posicione do lado das minorias, que seja importante para as pessoas e que ocupe esse caráter, esse lugar de transformar e libertar. Em outro momento, Bell Hooks fala sobre como, ao longo da sua vida, como aluna e como professora, foram esses tipos de professores que foram inspiração dela. Esses professores que transgrediam fronteiras e que fechavam os alunos de uma abordagem do aprendizado como uma rotina de linha de produção, como nós já vimos lá com Viviane Mosé, né? E aí ela fala que esses professores que se aproximavam dos alunos com a vontade e o desejo de responder ao ser único de cada um. Inclusive, ela deixa claro que a sua experiência na pedagogia engajada teve grande inspiração de Paulo Freire. Aí o professor pode passar, por favor? Ela cita que no período da faculdade, ao entrar na faculdade, na verdade, foram os pensamentos de Paulo Freire que a deram força para ela desafiar esse sistema de educação bancária, que é essa noção de que tudo que o aluno precisa fazer é, é absorver as informações passadas pelos professores, memorizá-las e armazená-las, né? Mas como acabar com essa educação bancária? Aí no próximo slide, por favor. Só será possível romper com essa lógica bancária quando primeiro produzirmos uma revolução no pensamento. É indispensável que cada educador se questione a quem interessa a minha prática educativa, né? Ela está servindo para oprimir ou para libertar? Ela serve para a manutenção desse sistema de desigualdades e de privilégios, ou ela é uma pedra no sapato desse sistema? Então, esse questionamento é muito importante para qualquer educador. Como Paulo Freire é uma das maiores inspirações de Bell Hooks, eu vou citar ele aqui um pouco do que ele fala sobre a pedagogia engajada. Ele diz que uma pedagogia engajada é uma pedagogia problematizadora, que propõe não apenas uma visão crítica da realidade, mas um engajamento que se articule para a transformação dela. E é exatamente isso que Bell Hooks fala. Ela fala sobre agir e refletir sobre o mundo a fim de mudá-lo. É quase que um movimento, é uma articulação para mudar, não apenas para criticar. E também ela cita no livro, mais à frente, que a pedagogia engajada ela tem uma peculiaridade das demais, porque ela dá ênfase no bem-estar, tanto do professor quanto do aluno. Isso significa que os professores devem ter o compromisso no processo de autoatualização, para que eles promovam seu próprio bem-estar e assim possam ensinar de um modo a fortalecer e capacitar os alunos. Sobre a autoatualização, eu não vou me aprofundar muito, porque minhas colegas ainda vão citar mais à frente. Mas só para vocês não ficarem sem compreender a minha fala, a autoatualização é o desenvolvimento de si mesmo, é realizar o potencial máximo do indivíduo. É como um processo de autoconhecimento. Como diz minha colega Tamires, é tipo um êxtase. É o máximo, o topo. E aí, inclusive, a autoatualização foi uma das maiores ilusões de Bell Hooks no período da faculdade, porque ela imaginou que entraria na universidade e encontraria um ambiente de autoatualização. Mas ela viu que, longe de autoatualizada, a faculdade era um ambiente de um porto seguro para as pessoas que mandavam muito bem no conhecimento livresco, mas pouco inaptos ao meio social. Ou seja, pessoas intelectuais que eram ótimas no conhecimento de artigos, enfim, mas completamente inexperientes ao social, né? E aí ela percebeu que existia essa distinção do intelectual e do íntegro, como se um intelectual não pudesse se importar
com o aluno, com o corpo e com a alma, né? E essa estrutura educacional burguesa depreciava a noção de integridade e sustentava a separação de mente e corpo, como se não pudesse ser um só. Aí no próximo slide, por favor. Como se não pudessem ser um só. E sobre mente e corpo, eu não vou dar profundidade, porque a minha colega Cristiele vai se aprofundar mais. Ela vai falar um pouco, ela vai falar um pouco sobre as consequências desse processo de separação de mente e corpo. Boa noite a todos. Pode passar, professor, por favor? Então nós vemos aí que Bell Hooks, ela sempre indagava, né? Por que a mente e o corpo não poderiam trabalhar junto dentro de uma sala de aula? E ela dá continuidade no seu livro dizendo assim: a ideia da busca do intelectual por uma união de mente, corpo e espírito tinha sido substituída pela noção de que a pessoa inteligente é intrinsecamente estável do ponto de vista emocional e só mostra seu melhor lado no trabalho acadêmico. Olha só que absurdo, né? Então, ou seja, pouco importava se os acadêmicos eram drogados, criminosos, alcoólatras, isso não importava nem seu bem-estar espiritual, porque o único aspecto que era levado em conta era se sua mente funcionava ou não, né? Se o acadêmico ele era capaz de estar realizando o seu trabalho dentro da sala de aula. Caso contrário, a universidade não se sentia no dever de se importar pelo estado físico e muito menos se importar com os alunos. Até porque, pelo que nós vemos aqui, esses que estudaram com professores com essas características, né, devem ter sofrido muito. Então, Bell Hooks, ela até retrata na sua experiência como aluna que a partir do momento que ela entrava na sala de aula, o eu dela desaparecia, a personalidade dela desaparecia, deixando apenas a sua mente objetiva. Ou seja, esse método, ele estimulava os professores e alunos a se afastarem mais, né, da vida real. Eles tirava essa ligação da prática da vida, incluindo suas experiências. E dizia mais, temia as condições do eu prejudicar no processo de ensino. Ou seja, a própria personalidade dela, o ela, isso poderia prejudicar o processo de ensino. Tá faltando ali. Tá. Não surpreende que os professores menos preocupados com o bem-estar interior sejam os que mais se sentem ameaçados pela exigência estudantil de uma educação libertadora de processos pedagógicos que ajudem os alunos em sua luta pela autoatualização. Então, cá para nós, infelizmente, é de surpreender que ainda existem professores mecanizados, robotizados. E esses são exatamente que se sentem ameaçados. E é bem feito, é para se sentir mesmo. Olha só como é de surpreender. Hoje, né, estamos estudando um método totalmente contrário do que era estudado há 20 anos atrás. E Bell Hooks, pela sua experiência e outros filósofos, viam que o método de ensino era a base de uma dominação de alunos sobre receber informação. E hoje, graças a muitos alunos que estão colocando em prática a sua autoatualização, que a Celine deixou bem claro aqui, ou seja, explorando cada vez mais os seus saberes e sempre se atualizando, né? Se duvidar, tira até o professor de sala de aula e dá um show, procura cada vez mais aprimorar uma pedagogia engajada. E um professor que não segue, né, o mesmo caminho pela prática da autoatualização, está deixando de representar o seu papel de professor na sala. Como o Rubem Alves já dizia, se um professor não causa curiosidade no aluno, não o induz a refletir, o seu papel como professor em sala de aula está se resultando em nada. Até porque, em uma era tecnológica que estamos vivendo, informação aqui não falta, né, bebê? Então, assim, ela disse o seguinte: a maioria dos meus professores não estavam nem um pouco interessados em nos esclarecer. Mais do que qualquer outra coisa, pareciam fascinados pelo exercício do poder e da autoridade dentro do seu reininho, a sala de aula. Ou seja, se era para levantar a mão, acredito que era para responder a pergunta de um professor e não para integrar ou questionar. Se um professor no seu reininho era o dominador e os alunos apenas o quê? Obedecia. Ele mandava e os alunos faziam. Tipo, eu sou o chefe, eu sou o cabeça do saber e vocês, os alunos, praticamente são meus reprodutores. E isso desiludiu tanto que a maioria dos seus professores não despertou desejo nenhum de imitar seu estilo de ensino. Sabe, professor, quantas vezes
Alguém chegou para você, até mesmo com os alunos, e disse bem assim: um dia eu quero ser como você. Valdir, esses dias, até comentou isso. Então, ela pensava o contrário dos seus professores. Ela dizia, pelo contrário, né? Ela dizia: Deus me livre de ser assim. Olha só que absurdo, né? Aí pode passar, professor, por favor. Ela diz o seguinte: aprendi junto com outros alunos a me dar por contente se encontrasse um professor interessante, capaz de falar de maneira envolvente. Eu não, eu jamais poderia deixar passar em branco e deixar de falar do senhor, professor. É impossível não falar do senhor. A forma que o senhor nos envolve na aula é muito gostoso. Sempre se importou qual era o nosso ponto de vista, sempre procurou saber qual era o nosso pensamento diante de uma discussão na sala de aula. Um exemplo claro disso foi na atividade do fórum, falando sobre ideologia da competência. Primeiro, o senhor perguntou qual era a posição das autoras diante desse assunto. Logo depois, você fez a mesma pergunta, porém perguntou qual era a nossa posição sobre a ideologia da competência. Então, era isso que Bell Hooks sempre indagava, né? Por que não trabalhar um assunto diante do pensamento dos autores e não incluir também os seus pensamentos, suas críticas, tanto do aluno quanto do professor? E o engraçado é que, na sua aula, quando a gente menos espera, a gente já tá ali comentando, se envolvendo, né? Então, assim, ela dizia mais: encontrar tal coisa séria seria o mesmo que descobrir um tesouro precioso. E, graças a Deus, nós encontramos. Muito parabéns. Pode passar, professor. O compromisso com a busca de conhecimento me deu forças para continuar assistindo às aulas, mas mesmo assim não era conformista, que não questiona. Alguns professores me tratavam com desprezo. Eu estava aos poucos me distanciando da educação. Em meio a esse distanciamento, Paulo Freire foi fundamental à minha sobrevivência como estudante. Maravilhoso, gente. Paulo Freire, maravilhoso. Veio na hora certa na vida dela. E tem uma imagenzinha que diz bem assim: quando a educação de Paulo Freire, tá? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, acho que quando ela foi aluna, ela estava ali em mente: por quê? Por que eu estou sendo educada assim? Será que eu estou sendo educada para oprimir? Por que eu tenho que oprimir? Por que eu não posso fazer diferente? E passava longe dela ser uma opressora, né? Porque ela já foi oprimida. Bell Hooks não era conformista. Enquanto muitos professores ficavam numa sede de inquietação, muitos naquela época tinham pavor, chegava a desprezar essa ideia. E aos poucos ela estava se distanciando da educação até que ele encontrou Paulo Freire. Logo Paulo Freire, que luta pela educação libertadora. Considerado como um educador da modernidade, também não posso deixar de falar dele, né? Ele sempre dizia que não era possível fazer uma educação sem conhecer o educando, sem partir da sua realidade, e que a leitura do mundo era importante para conhecer a realidade, conhecer os desejos das pessoas e resgatar os sonhos delas. Olha que maravilhoso. Porém, o mundo moderno tem abafado os sonhos, tem acabado com a perspectiva de que as pessoas iriam ter na vida de sonhar, de transformar a sociedade. A educação conservadora, tradicional, ela ajusta o indivíduo a uma realidade injusta. E Paulo Freire fala que nós não podemos nos conformar com a educação que oprime. Ele questiona o porquê de não aprimorar a arte com a política, educação. Porque a educação e conhecimento tinha que ser fragmentado, né? Ele sempre dizia também que uma pessoa, para fazer mudança, precisava se conscientizar da realidade. Mas, além disso, ter uma ação transformadora, mas, além disso, uma ação assim, transformadora. E que, para isso, era preciso praticar a capacidade de ensinar e aprender com o aluno. A obra de Paulo Freire foi fundamental na vida de Bell Hooks. Como estudante, porque, ao mesmo tempo que ela passou a compreender por que dessas limitações, né, ela descobriu também as estratégias de alternativas de aprender e ensinar. E acredito que Bell Hooks encontrou essa estratégia nos seus livros, além dela ter sido a aluna dele, e incluindo também o livro da Pedagogia do Oprimido, que eu não poderia deixar de falar, no qual nós também já lemos, né? Que fala muito sobre a liberdade de aprender e ensinar ao mesmo tempo. E sabe o que mais decepcionou ela? Acredito que foi um baita susto para ela, gente. Porque o problema é que os professores brancos e homens, naquela época que dava aula para ela, conhecia a prática da liberdade educadora e sabia, sim, que dava para você ser uma pessoa intelectual e íntegra ao mesmo tempo. Que um corpo, mente e espírito podia, sim, ser trabalhado em sala de aula. E o pior de tudo, foi eles afirmarem,
né, que seguiam o modelo de Paulo Freire, sendo que suas práticas pedagógicas estavam afundadas nessa estrutura de dominação. E sabe por que seguiam uma estrutura de dominação e não a prática da liberdade, já que eles conheciam a prática? Porque eles faziam parte desse grupo de dominadores. Aí, claramente, nós vimos o quê? Uma ideologia da competência. No pensamento deles eram, vamos dominar. Para que abalar a estrutura se nós estamos lá no topo? Hein? Pode passar, professor, por favor. Pode passar, professor. Então, ela conta assim, minha experiência com ele me devolveu a fé na educação libertadora. Eu nunca quisera abandonar a convicção de que é possível dar aula sem reforçar o sistema de dominação existente. Precisava ter certeza que os professores... Peraí, que vocês estão comentando, gente, está atrapalhando eu ler o slide. Precisava ter certeza que os professores não têm de ser tiranos na sala de aula. Então, Bell Hooks sempre colocou em mente que era possível dar aula sem reforçar os sistemas de dominação. Logo, professor, me lembrei do senhor, quando o senhor, na aula passada, falou que ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que a gente estava vivendo de abaixo de uma estrutura de dominação, nós podíamos sim dar uma aula de dinâmica, sabe? De interação. Nós podíamos sim fazer da sala uma mistura de conhecimentos. E para se tornar um futuro educador da libertação, e isso era bom porque isso fazia a gente ser um educador, né, para libertar e não para dominar. Porque dar aula não é reinar, é fazer com que o aluno explore a sua capacidade de autoatualização. E já que querem pensar que a sala de aula é um reininho, faça da escola um castelo e dos seus alunos príncipes. Para finalizar, eu convido a Tamires para estar apresentando. Obrigada. Boa noite, pessoal. Manter uma pessoa no anonimato é uma forma de desumanização. Sim, ainda estamos falando de Bell Hooks, mas eu comecei com essa frase porque a autora bate insistentemente na tecla da autoatualização, que inclusive Celine, a autora da frase aí em questão, explicou muito bem o que isso significa. Mas por que ela insiste tanto nesta palavra? Eu entendo que quando um autor ele usa repetidamente uma palavra ou frase, é porque ele quer, a intenção é que isso seja internalizado de alguma forma no leitor. E aí eu já quero deixar claro que o meu objetivo aqui, nessa apresentação, como fechamento deste seminário, é fazer com que entendamos as infinitas capacidades que tem a mente humana quando essa compreende todo o seu potencial. Próximo slide. Vamos pensar em Bell Hooks? Nasceu mulher, negra e pobre. Vamos falar em quais eram suas possibilidades de vida? Ser dona de casa, empregada doméstica ou professora. E isso colocando lecionar como um ápice para alguém como ela, né, na sua condição em que ela vivia. E aí, professor, o senhor já pode ir passando para o próximo slide, porque se o senhor acha que gosta de frase de impacto, meu amor, você não sabe de nada. Eu tenho uma pasta só de frases que eu amo, filmes, livros, enfim, vou salvando tudo aí. E escolhi essa frase de Abraham Lincoln para utilizar. Ele diz assim, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Eu espero, assim, que vocês compreendam essa frase no contexto que eu estou querendo aqui utilizar. Porque, assim, o professor, de alguma forma, ele também é um líder. Então, aí já vai falando que a maior habilidade é transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Bell Hooks era uma pessoa comum, né? E ela comenta que só de pensar em ser incomum era como se fosse uma afronta na sua casa, porque ali na sua casa ela era convidada a se contentar com seus limites. Ali na sua casa ela era convidada a manter a sua caixa fechada. E eu vou abrir aqui um parêntese, porque talvez eu utilize um pouco do termo caixa fechada e caixa aberta na tentativa de explicar o intelecto humano. Então, sua família havia assim como uma caixa fechada. Logo, quando ela atingisse o teto das suas capacidades, era hora de parar. Mas aí ela continua. A escola era um lugar onde eu podia esquecer essa noção e me reinventar através de ideias.
porque na escola ela tinha líderes que a faziam sentir extraordinária. Você consegue entender o pensamento de Bell Hooks? Consegue associá-lo com o pensamento de Rubem Alves, Viviane Mosé, Marilena Chauí, Paulo Freire e outros? A escola não é um lugar de compartimentalização. Não é um lugar de pôr informações, fechar e enviar. Pôr informações, fechar e enviar. A escola é um lugar de abrir a caixa. Não só para mostrar possibilidades, mas para que cada um faça as suas próprias e infinitas possibilidades. Gente, eu tenho 2 alunas, não no contexto de escola, mas no contexto de estudo bíblico que faz comigo, e numa oportunidade elas me trouxeram a seguinte afirmação: na minha casa eu não posso falar de sonhos, porque senão eles vão me dar 1 milhão de motivos para desistir, ou para nem chegar a começar. E vou frisar que não estou falando de 2 irmãs, ou seja, eu estou falando de 2 pessoas que têm famílias distintas, mas que têm essa mesma realidade, e eu sei que não é só elas. Pode passar, professor. E aí eu vou entrar aqui, essa tirinha aí, vai mostrando, não vou ler exatamente como tá, porque eu sou meio cega, viu, gente? Eu tô sem óculos e é difícil para me ler o slide ali. Mas essa tirinha vem mostrando o aluno questionando alguma coisa sobre política. Ele pergunta, né? Aquela pergunta ousada. E a professora, ao invés de responder, ela diz, já para a diretoria, como se isso ali fosse... não era permitido esse tipo de pergunta. E aí, já falando na questão da ideologia, porque a classe dominada, e também trazendo na questão das meninas, ela está convencida, alienada, de que só pode ir até aquele limite. Elas devem permanecer com a sua caixa fechada. E aí, quando nasce uma criança, um aluno, e claro, com essas possibilidades, todos daquela classe vão puxá-lo com toda a sua força, dizendo, epa, não ultrapasse seu limite, mantenha sua caixa fechada. E aí, Bell Hooks vai escrever um livro chamado o quê? Ensinando a transgredir. Transgredir o que, eu pergunto? Esse tipo de educação que põe limites. Esse tipo de educação onde o aluno não age, ele só reage. Esse tipo de educação que Viviane Mosé vai chamar de robotizada. E quando Bell Hooks ela fala de pedagogia engajada, ou seja, envolvente, comprometida, empenhada, ela está relacionando também ao que o professor Marcos falou na terça-feira, movimento. Porque educação é movimento. E aí, sem querer romantizar, e eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer, a educação ela tem a ver com relacionamento entre aluno e professor. E o crescimento que esse relacionamento traz para ambos. E isso só acontece quando se sai da superficialidade. Sobre isso, tem uma citação maravilhosa de Paulo Freire que eu vou utilizar um pouquinho mais à frente. Pode passar para o próximo slide. O próximo slide vai trazer uma citação aí de Bell Hooks, que diz assim: minha paixão por essa busca me levou a questionar constantemente a cisão entre mente e corpo, tantas vezes tomada como ponto pacífico. Como tantos alunos para quem agora dou aula, ouvi várias vezes de acadêmicos prestigiados a opinião de que era engano meu procurar aquele tipo de perspectiva na academia. Durante anos, eu fui estudante e senti uma profunda angústia interna. Lembro-me desta dor quando ouço os alunos expressar o medo de não obter êxito nas profissões acadêmicas caso queiram se sentir bem. Esses alunos muitas vezes temem, como eu temia, que não haja na academia nenhum espaço para a sua vontade de autoatualização, para que essa autoatualização possa ser firmada. Esse medo existe porque muitos professores reagem de modo profundamente hostil à visão de educação libertadora. Nos círculos professorais, muitos indivíduos se queixam amargamente de que os alunos querem que as aulas sejam uma espécie de terapia de grupo. Atualmente, os alunos que encontro parecem muito menos convictos do projeto de autoatualização do que eu e minhas colegas estávamos há 20 anos. Mas, embora tenham perdido a esperança, fazem questão de que a educação seja libertadora. Às vezes, entro numa sala abarrotada de alunos que se sentem terrivelmente feridos na psique. Muitos fazem terapia, mas não penso que queiram que eu seja sua terapeuta. Querem, isto sim, uma educação que cure o seu espírito desinformado e ignorante. Quando Bell Hooks fala de cisão entre corpo e mente, é sobre o aluno ser visto, ser notado, ser considerado.
E o texto menciona o medo dos alunos de não haver espaço para a autoavaliação, ou seja, para a plenitude. E esse medo existe, muitas vezes, como ela mesma diz, pelo fato de professores reagirem hostilmente a uma visão libertadora. Eu vou citar um exemplo em relação a isso, e não vou muito longe do exemplo. O exemplo está dentro da nossa classe, onde uma aluna, dona de vários comentários riquíssimos para a turma, e acredito que também para os professores, se viu limitada, desestimulada pela reação de alguns professores. E com isso, eu não quero dizer aqui que o professor ele deve ficar enaltecendo o aluno o tempo todo, não. Mas pelo menos considerar a sua participação. Porque quando o aluno ele comenta, ele está querendo contribuir de alguma forma. Ele está querendo ser um aluno passivo e não um aluno ativo e não passivo. E aí, quando o professor ouve um comentário seu e responde assim, mais alguém quer comentar? E ainda conclui o seu pensamento, como se o aluno não tivesse falado, se aquilo que o aluno tivesse falado não tivesse importância alguma, esse aluno ele logo vai concluir o quê? Comentar para quê? Se a minha contribuição coadjuvante não faz diferença no ilustre pensamento do professor protagonista. E o resultado disso, eu vou dizer agora, o resultado disso é uma Cristiele desacreditada, que pensa em desistir, porque começa a notar que a trajetória acadêmica não é tão libertadora como antes ela pensava. Esse desestímulo de Cristiele não é porque ela esperava que o seu professor fosse um terapeuta, não. É porque ela esperava que o professor curasse o seu espírito desinformado e ignorante. E eu estou aqui citando o exemplo dela, mas poderia ser qualquer um aqui, porque todos são igualmente capazes. E acredito que em algum momento já se sentiu desestimulado. Inclusive, eu, é claro. Mas aí, bebê, vem o quê? Vem o Marcos da vida. E o que é que ele grita no primeiro dia de aula? O quê? Desistir? Nunca, jamais, não quer aprender de mim. E vocês sabem por que ele falou assim? Porque defende uma pedagogia engajada. Bell Hooks também passou por situação semelhante. Ela menciona, pode passar no próximo slide, que entrou na graduação, deixa eu ver, não, aquela lá mesmo. Volta lá, professor. Passa. Não, voltando não, para frente. De novo. De novo. De novo. Pronto. Ela vai dizer que ela entrou na graduação fascinada por se tornar uma intelectual, mas que se decepcionou com professores sem entusiasmo, que não pareciam ter a noção de que a educação tem a ver com prática da liberdade. Mas aí a pessoa vai encontrar quem? Ela vai encontrar um divisor de águas na sua vida. E falando dessa frase, eu me lembro que Cláudio citou a mesma frase para falar alguma coisa em relação ao professor na aula passada. Ela encontrou Paulo Freire, e sobre ele ela escreve assim, pode passar. Quando descobri, quando descobri isso, quando descobri a obra do pensador brasileiro, meu primeiro contato com a pedagogia crítica, encontrei nele um mentor, um guia, alguém que entendia que o aprendizado poderia ser libertador. E friso, qualquer semelhança com a relação que nós temos com o professor Marcos é pura coincidência. Freire despertou em Hooks aquela pedagogia engajada que ela conhecera nos primeiros anos de aula. Se ele tem influência sobre quem Bell Hooks é? Com certeza. Só neste livro, ela dedicou um capítulo para falar sobre sua experiência literária e pessoal com ele. Neste capítulo, ela usa uma citação, aquela que eu tinha mencionado aí anteriormente. Pode passar, professor. E ele vai dizer assim, ó. A anterior a essa. Isso. Isso mesmo. Ele vai dizer assim, ó, a ajuda autêntica não é demais insistir, é aquela em que cuja prática os que nela se envolvem se ajudam mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer a realidade em que buscam transformar. Somente numa prática tal, em que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam simultaneamente, é que o ato de ajudar não se distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado. Essa citação de Freire é uma lição sobre o clima de respeito, esforço e crescimento mútuo que deve permear numa sala de aula. E aí eu vou dizer de novo, sem medo de parecer repetitiva ou bajuladora, clima que nós experimentamos na aula do professor. E aí, ao final deste capítulo, pode passar, ela declara assim, os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo
de tal modo que não reforça o sistema de dominação, nem reflita mais nenhuma parcialidade, são, em geral, os indivíduos mais dispostos a correr os riscos acarretados pela pedagogia engajada e a fazer de sua prática de ensino um foco de resistência. Ela ainda traz uma citação de Chandra Mohanty, mas, infelizmente, eu não vou poder comentar por causa do tempo. E talvez você se pergunte assim, de que resistência é essa de que ela está falando? E eu te respondo, resistência a essa educação opressora, a essa educação dominante, essa educação que diz que você tem que ser uma caixa fechada, que diz que o teu conhecimento tem limites e ainda exige que você não reclame, porque pelo menos você tem educação. Bell Hooks é um exemplo de resistência. Você sabe o que ela fez com o fato de ter nascido mulher, negra e pobre? Estudou classe, raça e gênero, buscando sempre nesses três elementos os fatores de perturbação do sistema de opressão e dominação. Professora e escritora que escreveu mais de 30 livros e muitos artigos, feminista e ativista. Você sabe o que ela fez com o sistema que mandou ela calar? Gritou bem alto e a sua voz ainda continua ecoando. E eu vou terminar com a incrível frase que eu comecei: saia do anonimato, porque você é humano, você tem voz. Seja resistente, resista a esse sistema que te coloca no anonimato. Seja autoatualizado, ou seja, realizado o mais plenamente possível. E aí, por fim, passe tudo isso aos seus alunos, fazendo uso de uma pedagogia engajada e de uma educação como prática da liberdade.